Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No Controle, e esse vídeo é para você que está iniciando uma empresa de controle de pragas, ainda não tem uma carteira bem definida e precisa de clientes recorrentes, que é o que vai conseguir dar uma certa estrutura aí para você pagar as contas, alugar um local, tirar a sua licença, ou até se você já tem essa estrutura e quer crescer, quer aumentar a quantidade de pessoas trabalhando para você, quer desenvolver uma área comercial, colocar mais técnicos, colocar pessoas no administrativo para te ajudar, você precisa de ter o quê? Segurança financeira. E para ter segurança financeira, você precisa ter vendas recorrentes. Vendas recorrentes, você precisa fechar contratos, que são os contratos que vão garantir que mesmo em épocas de baixa, por exemplo, no inverno, você consiga que o cliente faça o serviço, que ele pague aquele boleto, e aí você vai conseguir arcar com as suas responsabilidades também, investir na empresa, melhorar os veículos, contratar pessoas em outras áreas, comprar equipamentos. Para tudo a gente precisa dinheiro para desenvolver a empresa, para ter um crescimento. E se chegar em um determinado momento e você não tiver dinheiro, automaticamente não vai ter esse desenvolvimento. Então, vou passar aqui 6 dicas para você conseguir fechar melhor contratos. A primeira dica, eu diria que você está ali na vistoria técnica com uma pessoa. Diga que é um supermercado, um mercadinho, uma padaria do ramo alimentício, que é onde se tem uma maior recorrência. Quando se inicia dentro de um trabalho em dedetizadora, os locais mais fáceis para você conseguir arrumar clientes são esses estabelecimentos comerciais que servem comida. Por quê? Porque eles vão ter uma incidência maior de pragas, inclusive até em época de frio, porque a cozinha ela tá quente o ano todo. E aí, como o recebimento de mercadorias é grande, essas pessoas elas têm tanto problema com baratas, com bactéria germânica, que são aquelas baratinhas de cozinha, com ratos. Eles precisam fazer limpeza de caixa d'água. Então, quando eu inicio o atendimento, explico ali um pouco da forma de trabalho, eu falo das vantagens de se ter um contrato. E qual que é? Um controle efetivo. Então, a dica número 1 é que a pessoa vai ter um controle efetivo das pragas. Ela vai trabalhar sempre preventivamente. Então, eu falo assim, mesmo agora que você está com um problema de infestação, você fechando um contrato com a gente, eu vou vir, vou fazer a aplicação, daqui uma semana a gente retorna, faz um acompanhamento. Se precisar mais ou menos uns 10 a 15 dias, eu volto novamente para a gente ter um controle efetivo, principalmente nesse primeiro mês. Porque eu sei que você vai ter um contrato comigo, então fica uma via de mão dupla, fica bom para você, mas fica bom para mim também. E automaticamente eu conseguindo ter um controle efetivo, os próximos meses eu vou vir uma vez preventivamente. Então você vai acabar pagando, né, por um serviço sem ter pragas. Hoje você paga, por mais que você faça ali de forma bimestral ou trimestral ou avulso, sempre tem incidência de pragas. Isso pode te gerar algum transtorno aí com clientes. Fora que é ruim até para quem trabalha ficar vendo ali barata na cozinha ou rato. Isso não é bom para o estabelecimento. Outra vantagem de você ter um contrato comigo, com a empresa de controle de pragas, é que assim, por mais que você me dê bastante trabalho inicialmente agora para eu resolver o seu problema, eu vou te dar todo o suporte necessário. Nas próximas mensalidades, durante o ano todo, eu não vou reajustar o valor. Se você, por exemplo, faz um valor avulso, eu vejo que me deu trabalho ou aumentou o valor dos produtos, aumentou, tudo aumenta o tempo todo. Então pode ser que eu não consiga manter o valor do serviço na próxima vez que você for fazer. Então eu garanto para você que não vai haver
reajuste do valor do serviço. Então essa é mais uma vantagem de você estar fechando o contrato comigo. Outra vantagem, a terceira vantagem, é que eu consigo diluir alguns serviços complementares, como por exemplo a limpeza de caixa d'água, que você vai fazer 2 vezes ao ano, a cada 6 meses. Eu posso diluir esse valor da caixa d'água em 12 parcelas, onde você vai pagar ali mensalmente, dividido em 12. E aí, quando for para fazer a limpeza da caixa d'água, você não vai precisar desembolsar mais por isso. Quarto benefício para o cliente é uma programação o ano inteiro. Então, as dedetizações elas são feitas programadamente, todo mês. Então, qual que é uma melhor data para você? Aí ele vai escolher, olha, na segunda-feira, pela manhã. Então, falou, toda a primeira segunda-feira do mês vai ser o serviço de dedetização. Por que que não é dia 10? Porque, por exemplo, dia 10 às vezes cai numa terça-feira, outra semana vai cair, outro mês vai cair numa quinta, no outro num sábado, outro num domingo. Então, em controle de pragas, a gente escolhe uma semana do mês, então pode ser na primeira, segunda, terceira ou quarta semana do mês e em um dia da semana. E aí você consegue fazer ali uma estrutura e pulverizar esses clientes de contrato com essas aplicações periódicas. Então vamos dizer que eu te envio um cronograma, um calendário com todas as aplicações mensais e também um cronograma com as limpezas de caixa d'água semestrais. E ainda mais, se você trabalha com desentupimento ou limpeza de caixa de gordura, dá para agregar esses serviços também. Além de aumentar o ticket médio dos serviços, você vai estar oferecendo mais serviços para o seu cliente. Legal? Então, essa é o quarto benefício do cliente. Para mim, que trabalho com um sistema e várias empresas, ou se você não tiver ainda um sistema de controle de pragas, aqui eu trabalho com a Loop Sistemas. Não estou fazendo propaganda para a Loop, mas as nutricionistas elas gostam bastante dessa área do cliente, porque ela acessa lá, tem a licença da Anvisa, vai ter o cronograma, tem as NRs dos técnicos, que é trabalho em altura e em confinamento, tem a nossa licença de bombeiro, tem os cursos da PRAG que a gente faz, tem exame de PCMSO, ASO, PGR, fica tudo dentro dessa plataforma da área do cliente. Então, vamos dizer que a nutricionista ela precisa de qualquer documento, ela não tem que ficar pedindo para a empresa e nem para o dono do estabelecimento. Ela acessa esse portal e aí ela consegue puxar, ver o cronograma, puxar os laudos, os relatórios dos serviços que foram feitos. Então, isso agrega muito valor para a venda de um contrato. E depois que você conseguir legalizar a sua empresa, oferecer também, falar, olha, você tendo um contrato mensal, a sua empresa ela sempre vai estar com a documentação em dia. Então isso é uma bela vantagem. O que você precisar, eu vou dar o suporte, eu vou sempre estar aqui, entendeu? Então essas são as vantagens de se oferecer um contrato. Além de que o cliente ele acaba pagando mais barato do que se ele fosse contratar avulso. Ah, mas é todo mês? Sim, é todo mês, mas ele vai ter os benefícios, tem que mostrar esses benefícios para o cliente também, e ele vai identificar que vale muito mais a pena contratar um serviço mensal do que ficar pagando avulso e sempre ter pragas, sempre ter problemas de insetos no seu estabelecimento. Legal? Então hoje a minha dica é essa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!